Olá, galera que assiste meu canal, o canal Mente em Foco. Hoje eu vou trazer para vocês alguns temas importantes relacionados aos 5 sentidos que nós, seres humanos, temos em relação ao olfato, a escuta, a fala, a visão e os sentidos. Eu quero que vocês imaginem a seguinte situação. Vocês estão em um ambiente público. Nesse ambiente público tem muitas pessoas olhando para vocês, mas muitas pessoas, são mais de 200 pessoas olhando para vocês. E vocês vão dar um discurso motivacional para essas pessoas, se sentirem mais animadas, se sentirem mais motivadas a desejarem fazer as coisas corretas sobre a vida. Vão dar um discurso sobre moralidade, um discurso sobre ética. E de repente, no meio dessa multidão toda, você esquece o que deveria ter que falar. Você trava. Naquele momento você até quer gaguejar e fica ali paralisado. Tem pessoas que elas simplesmente param de falar ou começam a falar muito rápido. Tem pessoas que passam mal. Eu vou dar algumas técnicas para que vocês possam imaginar que existe maneira que você pode fazer com que esse sentimento de pressão sobre você possa sair. Esse sentimento de que você está vendo muitas pessoas te olhando e te julgando, também possa tirar de você esse sentimento. De fato, as pessoas estão fazendo pré-julgamentos ali em você. De fato, as pessoas estão ali observando cada detalhe, gestos que vocês fazem. De fato, você vai sentir ali um pouco de nervosismo, mas isso tudo é treinável e controlável. A técnica que eu vou ensinar para você é pegar a pressão que é exercida para você e jogar para a plateia. Se você está em um ambiente onde todos estão olhando e estão esperando que você fale coisas para elas, jogue uma história imaginativa para que elas possam ouvir. Elas vão se colocar dentro dessa história. Por exemplo, eu vou contar uma história aqui e se coloquem dentro dessa história. Um certo dia um homem estava em casa e chegou o Pai Celestial, vamos dizer Deus, chegou na casa dele e falou: meu filho, você vai ter que empurrar essa pedra com muita força. Você vai ter que empurrar essa pedra, e essa pedra tem mais de 2 metros de altura. Eu quero que você faça isso todos os dias. E aí Deus foi embora dessa casa. E você está responsável por empurrar essa pedra. Você tenta, e este homem, que é você, ou esta mulher, não está conseguindo empurrar a pedra. E aparece Satanás. E Satanás chega e fala para você: minha filha, meu filho, não vale a pena empurrar essa pedra. Porque Deus, Ele deu um desafio muito grande para você, que é difícil com que você consiga. Deus é assim mesmo, Ele dá desafios impossíveis. E aí Ele pega e sai. Você, nos seus pensamentos, logo pensa: eu mesmo assim vou continuar sendo obediente ao que Deus pediu para mim. Vou continuar empurrando as pedras. Então você decide continuar empurrando a pedra. E todo dia e não consegue. Passa 1 mês, 2, 3 meses, chega no 3º mês. Você está cansado. Você está exausto. E Deus aparece para você. Ele pergunta: você conseguiu empurrar a pedra? E aí você olha para Deus e pensa: Deus, como pode eu conseguir empurrar uma pedra de 2 metros de altura? É impossível isso acontecer. Eu tentei e olha como estou cansado, olha como estou destruído. Deus falou assim para essa pessoa, no seu caso para você: eu não disse que ao empurrar essa pedra iria sair do lugar. Eu disse apenas para empurrar essa pedra. Agora observe o seu corpo. Como seus braços estão mais fortes, suas coxas estão mais resistentes. Como você venceu até as dificuldades de frente para Satanás e seguiu em frente, sendo obediente a mim. Observe a sua maturidade emocional. Está percebendo que existe como transferir agora as emoções para o público? O público vai começar a se imaginar nessa história e aquela pressão toda que estava sobre você vai para eles, porque eles têm que fazer altos julgamentos sobre como eles resolveriam aquela situação, ou se imaginar naquela situação. E
imaginar um cenário ideal para aquela situação, como seria o rosto de Deus, como seria aquela pedra, então a pessoa estaria inserida dentro de um ambiente na qual você colocou, e não você desta vez. Vocês perceberam que no início deste vídeo eu já pedi para vocês começarem a imaginar. Quando eu fiz isso, vocês se projetaram para vocês certos tipos de situações. Este que eu falei, que é falar em público, não é isso? E a pressão de falar algo importante ou pensar sobre algo importante já não estava mais sobre mim. Então eu poderia falar qualquer coisa sobre a situação de falar em público, que eu não me sentiria tão pressionado se eu falasse só coisas que viessem da minha própria mente. Então existe essa técnica. Um bom orador e comunicador é o que faz com que as pessoas imaginem situações, visualizem situações no qual elas possam ser inseridas automaticamente. As pressões que são colocadas sobre você em uma comunicação podem ser transferíveis para outra pessoa. E isso a gente chama uma pessoa boa em contar histórias. Pessoas boas em contar histórias geralmente conseguem transferir responsabilidades e pressões para todos os tipos de nicho de pessoas. A comunicação não é somente trazer para a pessoa um lado mais criativo e um lado mais racional e lógico do que você quer passar sobre moralidade, sobre ética. A comunicação tem muito a ver também sobre como você vai fazer a outra pessoa se sentir, como a outra pessoa vai se colocar num ambiente na qual você vai fazê-la imaginar. Utilizem dessa técnica, a técnica de transferir a pressão utilizando imagens projetadas nas mentes das pessoas, utilizando de histórias fantasiosas para fazer metáforas a certas situações. Eu fiz isso com vocês para fazer uma pequena brincadeira, um pequeno teste para vocês imaginarem como é real isso. E aí você acaba que ficando mais solto para falar e menos nervoso. Mas é claro que é inevitável. Todas as pessoas elas ficam nervosas ao falar em público. A questão é que existem maneiras de treinar isso ao ponto de as pessoas não perceberem que você está nervoso ou nervosa. Essa maneira na qual eu ensinei para vocês é uma das técnicas. Mas existe a tonalidade de voz. Você pode falar de maneira baixa para que todas as pessoas possam ficar focadas na sua voz e não em você. E aí, à medida que você vai falando com suavidade, as pessoas pensam, nossa, essa voz é tão boa para ouvir, eu quero ouvir, mas... E às vezes a pessoa até sente sono. Ou você pode falar com voz de trovão, e eu acredito que essas coisas podem acontecer. E aí você vai chamar a atenção para você também. O negócio é saber equilibrar a tonalidade de voz. A tonalidade de voz mexe com o sentimento das pessoas. Alguns sentimentos são como sentimento de autoridade. Se alguém fala com você assim, olha, é desta maneira que tem que ser feita, você sente autoridade. Agora, se a pessoa fala, eu estava correndo e na medida que eu corria, a pessoa sente aquela emoção de uma maneira apressada. Ou agora, se eu disser coisas bonitas como a flor é azul e rosa e passando o vento pela flor, balança-se a flor e dela saem vários passarinhos. Esses passarinhos começam a voar e você sente que está voando junto com eles. Esta maneira de falar, com essa tonalidade, também traz um sentimento de leveza, alívio. Agora, quer sentir um frio na barriga? Imagine que você está numa situação em que chega dois rapazes de frente para você numa moto e você tem que tomar uma decisão. Será que eu corro porque eles vão me assaltar ou será que eu entrego tudo? Quando você começa a pensar nisso, você começa a ter um frio na barriga, começa a ficar ansioso. Tudo isso tem a ver com a tonalidade de voz. As suas emoções apresentadas pela sua voz trazem esse tipo de resultado. Equilibrando, falando alguns momentos alto, outros mais baixo, outros mais dinâmicos, faz com que as pessoas prestem bastante atenção em você. Outro detalhe importante, o olhar é essencial para a comunicação. Imagine que eu começo a conversar com você e fico explicando as coisas olhando para baixo.
E a minha comunicação está sendo ótima, eu estou falando coisas interessantes, estou gesticulando com a mão, estou tendo uma boa postura, porém não estou olhando para você. Quando eu olho para você, eu posso dizer, nossa, sabia que em 1940 e alguma coisa aconteceu tal situação? A pessoa vai começar a acreditar numa história que nem existe só porque você está olhando para ela. Ela está se sentindo importante, porque o olhar para outra pessoa traz esse sentimento, nossa, ele está olhando para mim, ele está se importando comigo, ela começa a pensar isso, eu tenho algo realmente para ouvir dele, eu tenho que ouvi-lo, ele está olhando para mim, ele está se importando comigo. E outro detalhe importante, a escuta. Geralmente uma pessoa solta uma pergunta para você, sei lá, Elias, qual é o seu salário, Elias? Aí eu poderia muito bem responder, meu salário é isso aqui. E aí começar a falar sobre minha vida. Mas a pessoa pode fazer a pergunta e eu devolver a pergunta para ela e começar a querer entender a vida dela. Ela vai perguntar, qual é o seu salário, Elias? Aí eu pergunto, eu gostaria de saber por que você se interessa em saber sobre o meu salário. Aí ela pode dizer, porque eu queria comparar com o meu, se está na mesma faixa etária ali, da mesma profissão. Aí como você se sente a respeito disso? Você começa a passar a se importar com a outra pessoa. Esses pontos na qual eu ensinei para vocês são bastante interessantes para vocês colocarem em prática. Não esqueçam, passar a pressão para as outras pessoas por meio de imagens, histórias. Como eu falei, um bom comunicador é um bom contador de histórias. Ser um bom ouvinte. Não deixar somente que as pessoas façam perguntas para vocês e joguem e vocês tenham que responder tudo, mas façam uma retórica. A mesma pergunta, você faz outra pergunta e se importe com essa pessoa olhando nos olhos dela. Não comunique com as pessoas olhando para baixo, para o lado ou para o outro. Isso vai dar uma sensação de que você está realmente tímido, nervoso e por aí vai. Então essas situações podem ser controladas, equilibradas. A tonalidade de voz, na qual eu já falei, podem gerar emoções e essas emoções gerar alguns sentidos negativos ou positivos para a sua comunicação. Eu gostaria que vocês, por favor, se inscrevam no canal Mente em Foco, compartilhem, curtam esse vídeo e, por favor, ativem os sininhos das notificações dos próximos vídeos. Eu sou Elias, do canal Mente em Foco, e vamos para cima!